Libertação Nacional e Cultura, Amílcar Cabral, 20 de fevereiro de 1970. Primeira edição. Intervenção de Amílcar Cabral durante a cerimônia realizada em homenagem a Eduardo Mondrani, extraída de obras escolhidas de Amílcar Cabral, Arma da Teoria, Unidade de Luta, volume 1, texto coordenado por Mário Andrade de Lisboa, Comitê Executivo de Luta da PAIGC e Serra Nova, 1995, páginas 221 a 233, versão da intervenção publicada em boala.org. Fonte https://www.esquerda.net, dossiê Amílcar Cabral, Libertação Nacional e Cultura, 63617. Transcrição em HTML, Fernando Araújo. Estamos muito felizes por poder participar nesta cerimônia realizada em homenagem ao nosso companheiro de luta e digno filho de África, o saudoso doutor Eduardo Mondrani, antigo presidente da Frelimo, covardemente assassinado pelos colonialistas portugueses e pelos seus aliados em 3 de fevereiro de 1969 em Dar es Salaam. Queremos agradecer à Universidade de Siracusa e particularmente ao programa de estudos sobre a África de Leste, dirigido pelo erudito professor Marshall Segal. Esta iniciativa é uma prova não apenas do respeito e da admiração que se sente em relação à inesquecível personalidade do Dr. Eduardo Mondrani, mas também da solidariedade para com a luta heróica do povo moçambicano e de todos os povos de África pela libertação nacional e o progresso. Ao aceitar o vosso convite, e que consideramos dirigido ao nosso povo e aos nossos combatentes, quisemos uma vez mais demonstrar a nossa amizade de militante, a nossa solidariedade ao povo de Moçambique. Eu sou bem amado chefe do Dr. Eduardo Mondrani, ao qual estivemos ligados por laços fundamentais na luta comum contra o mais em retoque do colonialismo português. A nossa amizade, a nossa solidariedade são tanto mais sinceras quanto nem sempre estivemos de acordo com o nosso camarada Eduardo Mondrani, cuja morte foi, aliás, uma perda também para o nosso povo. Elogio Eduardo Mondrani. Outros oradores já traçaram o resultado que fizeram o elogio bem merecido do Dr. Eduardo Mondrani. Quereríamos apenas reafirmar a nossa admiração pela figura de africano patriota e de eminente homem de cultura que ele foi. Queríamos igualmente afirmar que o grande mérito de Eduardo Mondrani não foi de sua decisão de lutar pelo seu povo, mas de ter sabido integrar-se na realidade de seu país, identificar-se com seu povo e aculturar-se pela luta que dirigiu com coragem, inteligência e determinação. Eduardo Chivambo Mondrani, homem africano, originário de um meio rural, filho de camponeses e de um chefe tribal, criança educada por missionários, aluno negro de escolas brancas de Moçambique colonial, estudante universitário na racista África do Sul, auxiliado na juventude por uma fundação americana, bolsista de uma universidade dos Estados Unidos, doutor em Northwestern University, alto funcionário das Nações Unidas, professor na Universidade de Siracusa, presidente da Frente de Libertação de Moçambique, caído como combatente pela liberdade de seu povo. A vida de Eduardo Mondrani é, com efeito, particularmente rica de experiência. Se considerarmos o breve período durante o qual trabalhou como operário estagiário na exploração agrícola, verificando que o seu ciclo de vida engloba praticamente todas as categorias da sociedade africana colonial, no campesinato à pequena burguesia assimilada e no plano cultural do universo rural, a uma cultura universal aberta para o mundo, para os seus problemas, para as suas contradições e perspectivas de evolução. O importante é que depois de seu longo trajeto, Eduardo Mondrani foi capaz de realizar o regresso à aldeia. A sua personalidade de um combatente pela libertação e pelo progresso do seu povo, enriquecido pelas experiências quantas vezes perturbadoras do mundo de hoje. Deu assim um exemplo fecundo, enfrentando todas as dificuldades, fugindo das tentações, libertando-se do compromisso de alienação cultural e, portanto, política, sob reencontrar suas próprias raízes, identificar-se com o seu povo e decidir dedicar-se à causa da libertação nacional e social. Eis o que os imperialistas lhe não perdoaram.
Em vez de nos limitar a problemas mais ou menos importantes da luta comum contra os colonialistas portugueses, estaria a nossa conferência num problema essencial, as relações de independência e de reciprocidade entre a luta de libertação nacional e a cultura. Se conseguirmos convencer os combatentes da libertação africana, de todos que se interessam pela liberdade e pelo progresso dos povos africanos, da importância excessiva desse problema no processo de luta, teremos rendido uma significativa homenagem a Eduardo Mondlane. Um cruel dilema para o colonialismo, liquidar ou assimilar. Quando Goebbels, o cérebro da propaganda nazi, ouviu falar de cultura, empunhava a pistola. Isso demonstra que os nazis, que são expressões de do imperialismo e da sede de domínio, mesmo sendo todos tarados como Hitler, tinham uma clara noção do valor da cultura como um fator de resistência ao domínio estrangeiro. A história ensina-nos que, em determinadas circunstâncias, é fácil ao estrangeiro impor seu domínio a um povo, mas ensina-nos igualmente que, sejam quais forem os aspectos materiais desse domínio, ele só se pode manter com uma repressão permanente e organizada da vida cultural desse mesmo povo, não podendo garantir definitivamente sua implantação, a não ser pela liquidação física da parte significativa da população dominada. Com efeito, pegar em arma para dominar um povo é, acima de tudo, pegar em arma para destruir ou, pelo menos, neutralizar e paralisar a sua vida cultural. É que, enquanto existir uma parte desse povo que possa ter uma vida cultural, o domínio estrangeiro não poderá estar seguro sua perpetuação. Num determinado momento que depende dos fatores internos e externos que determinam a evolução da sociedade cristã, a resistência cultural indestrutível poderá assumir formas novas, políticas, econômicas, armadas, para contestar com vigor o domínio estrangeiro. O ideal para esse domínio imperialista ou não seria uma dessas alternativas, ou liquidar praticamente toda a população do país dominado, eliminando assim as possibilidades de uma resistência cultural, ou conseguir impor sem afetar a cultura do povo dominado, isto é, harmonizar o domínio econômico e político desse povo com sua personalidade cultural. A primeira hipótese implica no genocídio da população indígena e cria um vácuo que rouba ao domínio estrangeiro conteúdo e objetivo, o povo dominado. A segunda hipótese não foi até hoje confirmada pela história. A grande experiência da humanidade permite admitir que não tem viabilidade prática. Não é possível harmonizar o domínio econômico e político de um povo, seja qual for o grau de seu desenvolvimento. Para fugir dessa alternativa, que pode ser chamada de dilema de resistência cultural, o domínio colonial imperialista tentou criar teorias que, de fato, não passam de grosseiras reformulações do racismo e se traduzem na prática de um permanente estado de desígnio para a população nativa, baseado numa ditadura ou democracia racista. É, por exemplo, o caso da pretensa teoria da assimilação progressiva da população nativa, que não passa de uma tentativa mais ou menos violenta de negar a cultura do povo em questão. O início do fracasso desta teoria posta em prática por algumas potências coloniais, entre as quais Portugal, é a prova mais evidente da sua inviabilidade, se não mesmo do seu caráter desumano. No caso português, em que Salazar afirma que a África não existe, atinge mesmo o mais elevado grau de absurdo. É igualmente o caso da pretensa teoria do apartheid, criada, aplicada e desenvolvida com base no domínio econômico e político do povo da África Austral por uma minoria racista com todos os crimes de lesa humanidade que se importa. A paz do apartheid traduz-se uma exploração desenfreada da força de trabalho das massas africanas, encerradas e reprimidas no mais cínico e mais vasto campo de concentração que a humanidade jamais conheceu. A libertação nacional, atos de cultura. Esses fatos são bem à medida do drama do domínio estrangeiro perante a realidade cultural do povo dominado. Demonstram igualmente a íntima relação de dependência e reciprocidade que existe entre o fato cultural e o fato econômico e político no comportamento das sociedades humanas. Com efeito, em cada momento da vida de uma sociedade aberta ou fechada, a cultura é a resultante
mais ou menos consciencializada das atividades econômicas e políticas, a expressão mais ou menos dinâmica do tipo de relações que prevalecem no seio da sociedade. Por um lado, entre o homem, considerado individual ou coletivamente, a natureza, e por outro, entre os indivíduos ou grupos individuais, as camadas sociais ou classes. O valor da cultura como elemento de resistência ao domínio estrangeiro exige no fato dela ser a manifestação vigorosa no plano ideológico e idealista da realidade material e histórica da sociedade dominada ou a se dominar. Fruto da história de um povo, a cultura determina simultaneamente a história pela influência positiva ou negativa que exerce sobre a evolução das relações entre o homem e seu meio e entre o homem ou grupos humanos no seio da sociedade, assim entre sociedades diferentes. A ignorância desse fato poderia explicar tanto o fracasso de diversas tentativas de domínio estrangeiro como de alguns movimentos de libertação nacional. Vejamos o que é a libertação nacional. Consideramos esse fenômeno da história no seu contexto contemporâneo, ou seja, de libertação nacional perante o domínio imperialista. Como é sabido, este é tanto nas formas quanto no conteúdo, diferente de outros tipos de domínio estrangeiro que o precederam: tribal, aristocrático, militar, feudal e capitalista do tempo da livre concorrência. A característica principal, como em qualquer espécie de domínio imperialista, é a negação do processo histórico do povo dominado por meio de usurpação violenta da liberdade do processo de desenvolvimento das forças produtivas. Ora, uma da sociedade, o nível de desenvolvimento das forças produtivas e o regime de utilização social dessas forças, regime de propriedade, determina o modelo de produção. Quanto a nós, o modo de produção, cuja contradição se manifesta com maior ou menor intensidade por meio da luta de classes, é o fator principal da história de cada conjunto humano, sendo o nível das forças produtivas a verdadeira e permanente força motriz da história. O nível das forças produtivas indica, em cada sociedade, cada conjunto humano considerado como um todo em movimento, o estado em que se encontra essa sociedade em cada um dos seus componentes face à natureza. A sua capacidade de agir ou reagir conscientemente em relação à natureza indica e condiciona o tipo de relações materiais, expressas objetiva e subjetivamente, existentes entre os homens e seu meio. O modo de produção que representa em cada fase da história o resultado da pesquisa incessante de equilíbrio dinâmico entre o nível das forças produtivas e o regime de utilização social dessas forças, indica o estado em que se encontra a sociedade de cada um de seus componentes, perante ela mesma e perante a história. Indica e condiciona, por outro lado, o tipo de relações materiais, expressas objetiva ou subjetivamente, existentes entre diversos elementos ou diversos conjuntos que formam a sociedade em questão. Relações e tipos de relações entre o homem e a natureza, entre o homem e seu meio. Relações e tipos de relações entre os componentes individuais ou coletivos de uma sociedade. Falar disso é falar da história, mas é igualmente falar da cultura. A cultura, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas de suas manifestações, é assim um elemento essencial da história de um povo. É talvez a resultante dessa história como uma flor é resultante de uma planta. Uma história, ou porque é a história, a cultura tem uma base material, o nível das forças produtivas e o modo de produção. Mergulha suas raízes no mundo da realidade material do meio que se desenvolve e reflete a natureza orgânica da sociedade, podendo ser mais ou menos influenciada por fatores externos. Se a história permite conhecer a natureza e a extensão dos desequilíbrios e dos conflitos econômicos, políticos, sociais que caracterizam a evolução de uma sociedade, a cultura permite saber quais foram as sínteses dinâmicas elaboradas e fixadas pela consciência social e soluções desses conflitos em cada etapa da evolução dessa mesma sociedade em busca de sobrevivência e progresso. O estudo da história da direção demonstra que são, em geral, procedidas de uma intensificação de manifestações culturais que se concretizam progressivamente uma tendência vitoriosa ou não da afirmação da personalidade cultural do povo dominado, o ato de negação da cultura
do opressor, sejam quais forem as condições de sujeição de um povo ao domínio estrangeiro e a influência de seus fatores econômicos, políticos e sociais na prática desse domínio. É, em geral, um fato cultural que se situa no germe da contestação, levando à estruturação e desenvolvimento do movimento de libertação. Quanto a nós, o fundamento da libertação nacional reside no direito inalienável que tem qualquer povo, seja quais forem as formas adotadas ao nível de direito internacional, de ter sua própria história. O objetivo da libertação nacional é, portanto, a reconquista de direitos usurpados pelo domínio imperialista, ou seja, a libertação dos processos de desenvolvimento das forças produtivas nacionais. Assim, a libertação nacional, quando e apenas quando as forças produtivas nacionais são totalmente libertadas de qualquer espécie de domínio estrangeiro. A libertação das forças produtivas e, consequentemente, a faculdade de determinar livremente o modo de produção mais adequado à evolução do povo libertado abre necessariamente perspectivas novas do processo cultural da sociedade em questão, conferindo-lhe toda a sua capacidade de criar o progresso. Um povo que se liberta do domínio estrangeiro não será culturalmente livre, a não ser que, sem complexos e sem subestimar a importância dos contributos positivos da cultura do opressor e de outras culturas, retome os caminhos ascendentes de sua própria cultura, que se alimenta da realidade viva do meio e negue tanto as influências nocivas como qualquer espécie de subordinação à cultura estrangeira. Vemos, assim, que se o domínio imperialista tem como necessidade vital praticar a opressão cultural, a liberação nacional é necessariamente um ato de cultura. O caráter de classe da cultura. Com base no que acaba de ser dito, podemos considerar o movimento da libertação como uma expressão política organizada da cultura do povo em luta. A direção desse movimento pode, assim, ter uma noção clara da cultura no âmbito da luta a conhecer profundamente a cultura do seu povo, seja qual for o nível de seu desenvolvimento econômico. Atualmente, tornou-se um lugar comum afirmar que cada povo tem sua cultura, mas lá vai o tempo em que uma tentativa de perpetuar o domínio dos povos da cultura era considerada como apanágio de povos ou nações privilegiadas, em que, por ignorância ou má fé, se confundia cultura e tecnicidade, senão mesmo cultura e cor de pele ou forma dos olhos. O movimento de libertação representa o defensor da cultura do povo, deve ter consciência do fato de que, seja quais forem as condições materiais da sociedade que representa, esta é portadora e criadora da cultura e deve, por outro lado, compreender o caráter de massa, o caráter popular da cultura, que não é nem poderia ser apanágio de um ou de alguns setores de sociedade. Uma análise profunda da estrutura social que qualquer momento de libertação deve ser capaz de fazer em função dos objetivos da luta. As características culturais de cada categoria têm um lugar de primordial importância, pois, embora a cultura tenha um caráter de massa, não é, contudo, uniforme, não se desenvolve igualmente em todos os setores da sociedade. A atitude de cada categoria social perante a luta é ditada pelos seus interesses econômicos, mas também profundamente influenciados por sua cultura. Podemos mesmo admitir que são diferenças em nível de cultura que explicam os diferentes comportamentos dos indivíduos de uma mesma categoria socioeconômica face ao movimento de libertação. E aí que a cultura atinge todos seu significado para cada indivíduo, compreensão e integração no seu meio, identificação com os problemas fundamentais da expressão da sociedade e sensação da possibilidade de modificação no sentido do progresso. Nas condições específicas do nosso país, digamos mesmo da África, a distribuição horizontal e vertical do domínio da cultura tem certa complexidade, com efeito das aldeias, às cidades, de um grupo étnico a outro, do camponês ao operário, ao intelectual indígena, mais ou menos assimilado, de uma classe social a outra, e mesmo confirmávamos que para o indivíduo, tendo da mesma categoria social, há variações significativas ao nível quantitativo e qualitativo da cultura.
desses fatos em consideração é uma questão primordial importância para o movimento de libertação. Tem a sociedade estrutural horizontal, uma sociedade balanta, por exemplo, a distribuição dos níveis de cultura é mais ou menos uniforme, as variações apenas ligadas a características individuais e aos grupos etários na sociedade de estrutura vertical, como a dos furras. Há variações importantes desse oscimo à base da pirâmide social. Isso demonstra, uma vez que mais que a íntima ligação entre o fator cultural, o fator econômico e explica também as diferenças no comportamento global ou setorial desses dois grupos étnicos face à movimentação da libertação. É certo que a multiplicidade de categorias sociais e étnicas cria uma certa complexidade na determinação ao caráter o papel da cultura humana de libertação, mas é necessário não perder de vista a importância do caráter da classe da cultura no desenvolvimento do movimento de libertação, mesmo nos casos em que esta categoria está ou parece estar embrionária. A experiência do domínio colonial demonstra que na tentativa de libertar a exploração, o colonizador não só cria um perfeito sistema de repressão de vida cultural do povo colonizado, como também provoca e desenvolve a alienação cultural da parte da população, quer por meio da presença e assimilação dos indígenas, quer pela criação de um movimento social entre as elites autóctones e a massa popular. O resultado desse processo de divisão, hoje aprofundando as divisões da sociedade, sucede que a parte considerada da população, especialmente a pequena burguesia urbana ou camponesa, assimila a mentalidade do colonizador e considera-se característica da maioria dos intelectuais colonizados, vai cristalizando à medida que aumentam os privilégios sociais do grupo assimilado ou alienado, assim tendo implicações diretas no comportamento dos indivíduos desse grupo apenas uma libertação. Revela-se assim indispensável uma reconversão dos espíritos, das mentalidades para a sua verdadeira integração humana de libertação. Essa reconversão, reafricanização, por nosso lado, pode verificar-se antes da luta, mas só se completa no decurso dela. O contrário, o contato cotidiano das massas populares na comunidade de sacrifício que ela exige. É preciso, então, tomar em consideração o fato de que, perante a perspectiva da independência política, a ambição e o oportunismo que afetam em geral o movimento de libertação pode levar à luta de indivíduos não reconvertidos. Este, com base na instrução, não no conhecimento científico e técnico, e sem movimento, perdendo em nada seus preconceitos culturais de classe, pode atingir os postos mais elevados do movimento da libertação. Isso revela a vigilância indispensável, tanto no plano da cultura como no da política da libertação. Isso revela como a vigilância é indispensável, tanto no plano da cultura como no da política.
nas condições concretas e bastante complexas da natureza dos processos do movimento de libertação, nem tudo que brilha é ouro, diz o político, mesmo mais serve para ser alienados culturais. Mas o caráter de classe da cultura é ainda mais sensível no comportamento de categorias privilegiadas do meio rural. Especialmente no que se refere às etnias que dispõem de uma estrutura social vertical, onde, no entanto, as influências de assimilação ou alienação cultural são nulas. É por isso, o caso de famílias dirigentes, rodar, sob o domínio colonial, a autoridade política, classe, chefe, tomás, verdadeira, nobre, dirigente, jovem, é puramente econômico. É mais provável ter conceito de que a autoridade existe na instituições coloniais. Por sua classe dirigente mantém o senso autoridade com situações mais populares no grupo com implicações políticas de grande importância. Consciente dessa realidade, o colonialismo que reprime ou inibe pela raiz as manifestações culturais significativas da parte das massas populares aceita proteger na cúpula o prestígio da influência cultural da classe dirigente, instala chefe de que gosta de confiança, ou seja, mais ou menos aceites pela população, concede vários privilégios materiais e cuida da educação dos filhos mais velhos. Cria postos de chefe, onde não existiam, fortalece e incrementa relações de cordialidade com os dirigentes religiosos, constrói mesquitas, organiza viagens à Meca e, acima de tudo, garante o intermédio dos órgãos representativos da administração colonial, privilégios econômicos e sociais são dirigentes situados em grupos pouco em relação à mais popular. Mas nem tudo se torna impossível que entre as classes dirigentes haja de grupos individuais que adiram ao movimento de libertação, embora menos frequente do que no caso da pequena burguesia assimilada. Vários chefes tradicionais religiosos integram na luta desde o início do seu decurso. Assim, uma contribuição entusiasta à cultura da libertação, mas ainda, neste caso, a vigilância é indispensável, mantendo contribuições, seja conceitos culturais de classe, mas ainda, neste caso, a vigilância é indispensável, mantendo bem a libertação, o único processo, aliás, de classe no indivíduo. Caso a vigilância, em geral,